Se você ainda acredita que nós somos a primeira civilização extremamente avançada a existir na face da Terra, então eu irei alugar um triplex na sua mente agora mesmo. Eu sei que nós aprendemos que civilizações antigas não possuíam tecnologia eletrônica, tecnologia avançada, somente as primitivas, mesmo eles tendo feito monumentos que intrigam a todos até hoje. Monumentos que ninguém consegue explicar e até mesmo replicar. Então se liga nesse mapa. Esse mapa é o mapa de todas as pirâmides ao redor do mundo. A gente aprendeu que as civilizações antigas, como por exemplo, os egípcios e os maias, eles viviam completamente independentes uma das outras, a quilômetros de distâncias, cada uma na sua época, com o seu idioma e com a sua cultura, não tendo nenhuma ligação entre eles. Porém, estranhamente, havia aí uma moda arquitetônica entre eles. Todas as civilizações antigas construíram estruturas idênticas e seguindo o mesmo padrão. Se liga nisso! Essa é a pirâmide Chichén Itzá do México, conhecida por nós por ser uma das pirâmides mais belas que tem de degraus. Porém, ela não é a única. No México ainda há centenas de pirâmides seguindo o mesmo padrão, o padrão de pirâmides de degraus. Tá, agora indo pro outro lado do mapa, lá na Terra das Pirâmides, lá no Egito, nós temos a pirâmide de Djoser, que segue o mesmo padrão. Apesar dela ser a mais conhecida no Egito, ela não é a única nesse padrão por lá. Existem centenas de outras. Isso sem falar nas 3 grandes pirâmides de Gizé, que são as mais conhecidas do Egito, mas eu sei que elas podem gerar aí uma certa discordância quanto ao seguir o mesmo estilo, então nós não vamos citar elas aqui. Pelo menos não por enquanto. Agora lá no Camboja temos Kokher e Prasat Barkey Chamkrong. Espero ter pronunciado certo. E tem também as chinesas, como por exemplo a Qinxi, a conhecida tumba do general, e as de Xia. Essa, na Indonésia, também não podemos deixar passar desapercebido. E até mesmo debaixo do mar tem esse mesmo padrão, como é o caso da costa lá no Japão, que tem o monumento Yonaguni. E isso sem contar as que não estão mais de pé. E eu sei que um cético, um historiador, irá dizer que essa moda arquitetônica era só o jeito mais fácil de se construir algo desse tamanho, que é da natureza humana. Mesmo sendo todas idênticas, construídas por culturas completamente diferentes e tendo um total de 0 contato entre elas. Mas não pense que no mundo são só essas pirâmides, não. Tem também, por exemplo, a Gunung na Indonésia, que agora se pode olhar assim e falar que ela não parece muita coisa. Mas sim, ela foi uma pirâmide de degraus, onde estudos recentes mostram que ela pode datar mais de 28 mil anos. E também a da Bósnia, que está completamente coberta por vegetação e que muitos alegam ter tido cura instantânea ao visitá-la, mas que gera uma certa discórdia no próprio país. Afinal, eles proibiram pesquisas mais avançadas no local. Tem também no Sudão, Guatemala, Peru, Itália, Grécia, Estados Unidos, Irã e também a teoria da existência de uma pirâmide na Amazônia, no Alasca e na Antártica. Mas essas 3 últimas que eu citei não são confirmadas historicamente. Ah, e claro, as 3 grandes do Egito. Agora sim podemos falar sobre elas. Curiosamente, todas as pirâmides do mundo estão alinhadas com os pontos cardeais. Não, elas não estão tortinhas ou com as pontas para os pontos, não. Cada lado para um ponto cardeal. Coincidência? Dessas pirâmides, tanto as 3 grandes pirâmides do Egito, como as 3 maiores do México e as da China, estão alinhadas também com as estrelas. No caso, com as mesmas estrelas, com o cinturão de Órion. Acho que aqui a moda arquitetônica foi longe demais. De todas as pirâmides do mundo, a grande pirâmide de Gizé é a que guarda mais mistérios devido a toda a matemática e astronomia envolvida na sua construção. Agora me diga, como é que povos antigos e sem tecnologia, utilizando cordas e troncos para arrastar pedras, isso de acordo com os arqueólogos, construíram no mundo inteiro e aos montes essas estruturas grandiosas que estão de pé até hoje, e os nossos maiores cérebros com toda a tecnologia que nós temos não conseguem simplesmente reproduzir e nem explicar como e por que foram feitas. Você não acredita na história de que eles conseguem, mas só não querem, né? Você acha mesmo que o ego humano não ia fazer questão de provar que consegue? Você acha que os governos já não teriam competido entre si quem teria sido o primeiro a reconstruir isso daí? Eles competiram para ver o primeiro a chegar à Lua e agora estão com isso para Marte? Acha que não iam fazer isso? Justo Humanos, que tem um livro chamado Guinness Book só para bater recordes, e que não param de construir um prédio maior que o outro para provar que conseguem. Sim, se fosse possível eles soubessem realmente como foi feito, eles já teriam reproduzido. Só para jogar na nossa cara.
Mas não são só as pirâmides que intrigam o mundo todo com coincidências entre as civilizações e a prova de uma tecnologia superior. Existem outras coisas. A pirâmide de Wellington, ou ex-pirâmide, tem um encaixe tão preciso que não passa um fio de cabelo entre as juntas. Isso sem cimento. Essa mesma técnica também é encontrada em paredes em Cusco, no Peru, na Ilha de Páscoa e, lógico, no Egito. Como? Como eles tinham a mesma técnica sem querer, sem comunicação entre eles. Até o padrão de portas era o mesmo. Será que saiu em alguma revista? Templos e pirâmides. Confira as tendências mundiais do momento. E os locais com precisão a laser e sem explicação. Temos Pumapunku, que está um pouco caído, coitado. Templos como Kailash, na Índia, que é inteiro cavado dentro de uma montanha. Sem junta, sem encaixe, sem nada. Ele é perfeito. Ele não possui nenhum erro, nem de escavação e nem de medidas. Parece até um Ctrl+C, Ctrl+V os detalhes de tão perfeito ali entre um e outro. Tudo isso sendo completamente inexplicável e impossível de reproduzir atualmente. E essas entradas cavadas com extrema precisão em granito, lá nas cavernas Barabar, ou até a também inexplicável pedra cortada ao meio na Arábia Saudita. Outra moda arquitetônica das civilizações antigas eram os círculos de pedra, como Stonehenge. Algo super prático de se fazer, né? Afinal, quem é que nunca fez um círculo de pedras, com pedras que pesam toneladas no quintal de casa, simplesmente porque estava ali entediado? Bom, eu não. Círculos como Stonehenge tem no Reino Unido, na França, na Austrália, no Brasil, no Japão, na Bulgária, em Marrocos, na Polônia e até na Síria. E mais uma vez, civilizações de épocas e culturas diferentes, totalmente sem comunicação entre si e a quilômetros de distância uma da outra. Até esfinge é encontrada em mais de uma cultura. Eu sei que quando falamos em esfinge, logo pensamos naquela maravilha gigantesca lá do Egito. Mas elas também são encontradas na Grécia e até na Índia, protegendo templos. Mesmo padrão, corpo de leão, cabeça humana. Pelo visto, realmente existia aí uma moda arquitetônica. Brincadeiras à parte, e os seres das civilizações? Diversas culturas diferentes contam as mesmas histórias, com os mesmos seres e os mesmos deuses, só mudando ali o nome, mas a história é a mesma. Sempre o mesmo padrão. Agora se liga nessas imagens. Temos, por exemplo, um ser com 7 cabeças de cobra em mais de uma cultura ao redor do mundo. Tem também a famosa bolsinha dos deuses, que é encontrada simplesmente em todas as civilizações, onde claramente deveria ser algo assim extremamente óbvio, mas que nós não sabemos dizer o que é. Tudo o que temos são apenas possíveis teorias. Justo nós, os mais evoluídos, não conseguimos essa resposta. E eu tô sendo irônica, tá? Mas não com os povos antigos, e sim com a história que insistem em nos contar, que nitidamente está meio errada. Nitidamente os povos antigos sabiam de coisas a qual nós não sabemos. E a pinha, que também aparece em todas as civilizações? Essa tá até no Vaticano. E não vai me dizer que é uma escultura bonita de se ter, porque não é. Mas sim, ela está em todas as culturas porque tem um significado muito forte nisso. Acredita-se que a pinha seja uma referência à nossa glândula pineal, ao qual a nossa sociedade moderna não trabalha muito bem com ela e mal se fala dela. Eu poderia citar também os inúmeros obeliscos com hieróglifos ao redor do mundo e também várias outras semelhanças encontradas entre as civilizações. Mas aí eu ia precisar de mais 1 hora de vídeo. O que eu quero realmente te mostrar é que tudo isso claramente nos mostra que a nossa história está um pouquinho errada. Nos mostra que nós sabemos muito pouco, que eles tiveram sim tecnologias avançadíssimas e também a ajuda de seres superiores, seres vindos de outras galáxias, de outros planetas. Os famosos seres que vinham dos céus. Que, aliás, é algo que todas as culturas deixaram escrito e até desenhado na parede, mas que, estranhamente, a nossa ciência não aceita e coloca como mito. Algo que eles mesmos, as civilizações antigas, cansaram de repetir. Quem somos nós para dizer que eles estavam errados? Enfim, se você gosta de conteúdos como esse, já sabe, né? Colabora com o Kit Básico YouTube, seguir o canal, deixar coraçãozinho, curtir, comentar, compartilhar, mandar no grupo da família para gerar discórdia, enfim, aquela ajudadinha amiga. E até semana que vem.